A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje, Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nos diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós vemos que certa ocasião o Senhor Jesus Cristo ia passando por Jericó, né? O Senhor Jesus Cristo havia acabado de curar o cego de Jericó, né? E por onde o Senhor Jesus Cristo passava, ele realizava muitos milagres, muitas curas, muita libertação, né? A Bíblia conta que inúmeras vezes o Senhor Jesus Cristo operou inúmeros milagres, né? Mas o foco aqui é este homem chamado Zaqueu, que era um publicano, ou seja, ele era um coletor de imposto do Império Romano, né? E não somente isso, ele era chefe dos publicanos. No grego, né, a palavra arquitelones, né, tipifica que ele era um subcontratante, né? Ou seja, era uma pessoa que tinha outras pessoas trabalhando abaixo dele. Ele era um chefe e muito provavelmente ele era visto com um grande status social, né, como um líder, como uma pessoa que tinha poder, que tinha domínio, né? Mas nós vemos que esse homem, ele não se ateve à sua riqueza, né? O texto também especifica que ele era rico, né? E ele não se atinha à sua riqueza. Ele, apesar de ser também de pequena estatura, apesar de haver uma grande multidão, né, que o impedia de ver o Senhor Jesus Cristo, ele subiu em uma figueira para ver o Senhor Jesus Cristo que ia passando em Jericó, né? Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega aonde está Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo olha para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, né? Apesar de Zaqueu subir numa figueira, como nos diz o texto bíblico, né, para ficar em evidência quando o Senhor Jesus Cristo passasse e o visse, quem faz o primeiro contato é o Senhor Jesus Cristo, né? E ordena a ele que desça e o chama pelo seu nome, né? O texto não conta que anteriormente o Senhor Jesus Cristo e esse homem tiveram algum encontro, né? Ou seja, Zaqueu apenas ficou em evidência para que quando o Senhor Jesus Cristo chegasse, ele fizesse o chamado a ele, né? E o Senhor Jesus Cristo disse que convia a ele naquele dia pousar na casa de Zaqueu. Então Zaqueu, né, apressando-se, desceu e recebeu o Senhor com júbilo. Afinal, tudo que ele queria era ver o Senhor Jesus Cristo e conhecer o Senhor Jesus Cristo, ter ali um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né? E ele teve o seu desejo alcançado. Mas quando os demais que estavam naquele lugar, né, viram isso, murmuraram, disseram que entrara para ser hóspede de um homem pecador, né? O Senhor Jesus Cristo, por alguns judeus, por alguns gregos, por alguns até mesmo romanos, né, ele era tido como filho de Deus. E pelos que ele não era tido como um filho de Deus, ele era tido como um grande profeta, né? Pelas suas curas, libertações e inúmeros outros sinais que o Senhor Jesus Cristo fez, né? Então Zaqueu, quando vê o povo murmurar, ele levanta-se e disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, né? Nós sabemos que os coletores de impostos, né, os publicanos, eles roubavam, defraudavam, eles cobravam juros abusivos dos judeus, né? E os judeus odiavam os publicanos, porque eles eram vistos como ladrões, defraudadores, né? E como de fato em alguns casos, né, eles eram. Esse Zaqueu, esse homem que era um publicano coletor de impostos, né, ao ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele mostra ter se arrependido dos seus pecados, dos delitos, né, dos crimes que ele havia cometido, quando ele pega e dá metade dos bens dele aos pobres, né?
E aquelas pessoas que ele acabou defraudando, cobrando imposto, cobrando juro para mais, ele restituiu o dano que ele havia causado àquelas pessoas quadriplicado, né? Então o Senhor Jesus Cristo disse a ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? O Senhor Jesus Cristo foi à casa de Zaqueu, não foi levar cura, não foi levar libertação, não foi levar absolutamente nada, senão a salvação, né? E o Senhor Jesus Cristo reconhece Zaqueu como filho de Abraão pela fé que ele demonstrou quando teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? O que esse texto nos diz, meus irmãos, né? Nós vemos um homem que era rico, que tinha poder de comandar outras pessoas, né? E que mesmo tendo tudo isso, ele não se ateve a isso, né? Ele priorizou o quê? O relacionamento, conhecer, ver quem era Jesus, né? Era que Zaqueu estava buscando. Nós muitas vezes, né, conquistamos coisas tão pequenas, cargos, bens, riquezas tão pequenas, tão insignificantes, né? E enchemos o nosso coração, a nossa mente com isso. Isso toma a nossa vida completamente. Vivemos para o reconhecimento, para a fama, para o dinheiro, para o trabalho, né, para a família, mas não temos tempo de buscar, descobrir quem é Jesus Cristo, né? Por isso que a nossa vida é tão miserável. A gente tem dinheiro, né? Eu acredito que os irmãos têm e torçam que tem, né? Tem saúde, tem beleza, talvez tenha um status social, tem pessoas trabalhando abaixo de você, você é alguém poderoso, é alguém influente, né? Mas não tem buscado a ver quem é Jesus, a descobrir quem é Jesus Cristo. Aí talvez você diga, mas que diferença faz, né? Jesus Cristo é a vida, né? Talvez você tenha os bens, a riqueza, mas esteja em depressão. Talvez você tenha um reconhecimento social, tenha muitos amigos, mas ainda assim se sente vazio, né? Há um vazio dentro de nós que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher, né? Talvez você não tenha paz. Toda aquela pessoa que tem riqueza, que tem bens, que tem reconhecimento, que tem tudo que esse mundo pode dar, e não tem Deus, ela não tem paz, né? Ela é depressiva, ela é ansiosa, ela é impulsiva, ela é medrosa, né? Porque ela não tem proteção, né? O rumo dessa vida, o rumo desta alma está condenado ao inferno. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Zaqueu, né? Priorizar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, buscar descobrir quem é Jesus Cristo, né? E reconhecer os nossos pecados. Nós vemos um homem aqui que foi chamado de pecador, e ele se sentiu constrangido, ele se arrependeu dos seus pecados, né? Ele pensou, poxa, já que eu fiz mal, né, a essas pessoas eu vou pegar e vou dar metade de tudo que eu adquiri erroneamente para essas pessoas, né, para suprirem que seja um pouquinho do dano que eu fiz a essas pessoas, né? Hoje talvez eu e você precisamos reconhecer que talvez nós tenhamos magoado, nós tenhamos ferido, que nós tenhamos trazido algum tipo de mal para alguém, né? E nos arrepender talvez para nós mesmos, com a promiscuidade, com a mentira, com a inveja, com a bebedice, com a glutonaria, com a presunção, com a facciosidade, né? Nós seres humanos somos tão pecadores, somos tão cheios de defeitos, todos nós. Talvez você diga assim, mas poxa, eu sou uma pessoa tão boa, né? Mas ninguém é bom. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Quando ele tem um encontro com o jovem rico, o jovem rico chama o Senhor Jesus Cristo de bom, e ele diz que ele não é bom. O próprio Senhor Jesus Cristo não se achou bom. Imagina eu e você, pecadores, vamos nos achar bom? O Senhor Jesus Cristo diz que há um só bom, que é Deus, né? Então nós não somos bons, nós mentimos, nós traímos, nós somos egoístas, né? Então, meus irmãos, que nós possamos buscar a descobrir quem é o Senhor Jesus Cristo, a priorizar esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Que os nossos atributos, as nossas conquistas, o nosso crescimento não venha nos cegar, né? Não venha nos esfriar, não venha nos distrair do que é o principal, a nossa salvação, né? Descobrir e aceitar quem é o Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados, né? Para que a gente possa ter uma vida de paz, para que a gente possa ter alegria, né? Para que a gente possa ter a certeza, né, que não vamos para o inferno. Apesar do inferno parecer uma historinha de terror para alguns, né, para muita gente parece, as pessoas não acreditam, né, que o mundo espiritual é real, que o céu, o inferno, Deus, o diabo, tudo isso existe, né? Não são figuras fictícias, não são historinha para colocar medo em ninguém, né? E
E se a gente não se arrepender dos nossos pecados, se a gente não confessar o Senhor Jesus Cristo, principalmente como nosso único e suficiente Salvador, a gente vai para o inferno, né? Então que a gente possa não somente se arrepender dos nossos pecados, mas confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? O único meio da gente receber a salvação, da gente receber o perdão dos nossos pecados, é aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Porque é através do sacrifício, do sangue dele que foi derramado naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados, né? Que nós temos acesso a Deus, que nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa Ele como nosso único e suficiente Salvador, passa a ter uma vida de comunhão, de intimidade, de santidade para com Ele, a gente recebe o perdão dos nossos pecados, é batizado com o Espírito Santo e, sucessivamente, vai morar no céu. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, esteja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?